Presidente Lula assume a presidência do Mercosul pelo período de 6 meses. Senado aprova a indicação do economista Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central. Aumenta a pressão e Câmara dos Deputados adia votações de projetos econômicos. Procon encontra a diferença de quase 1000% no preço de um mesmo remédio vendido nas farmácias. Rússia abate drones e evita um ataque à capital, Moscou. Um dia depois do planeta apresentar a maior temperatura da história, registro é de menor formação das geleiras da Antártida. Comunidade quilombola da Bahia cria moeda própria e as pessoas conseguem superar dificuldades financeiras. E um ex-técnico de informática faz fortuna vendendo coxinhas de Pernambuco para vários estados brasileiros. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Brasil assumiu hoje a presidência do Mercosul. O presidente Lula defendeu o bloco e voltou a cobrar a União Europeia para que diminua suas condições em troca de um acordo entre os dois blocos. O presidente Lula recebeu hoje do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, a presidência do Mercosul. O mandato tem duração de 6 meses. Lula foi presidente do Mercosul há 13 anos e, ao retornar ao cargo, defendeu que o bloco seja ampliado, incluindo a Bolívia e autorizando o retorno da Venezuela. Em 2017, o Mercosul suspendeu a participação da Venezuela no bloco, alegando ruptura da ordem democrática no país. Eu sou daqueles que disse que não há nenhuma possibilidade de qualquer saída, nem para um país do tamanho do Brasil, se a gente não estiver juntos. Ou seja, juntos nós formamos um bloco, juntos nós somos mais gente, juntos nós temos mais capilaridade, mais capacidade de negociar com quem que a gente queira. Eu quero me dedicar, companheiro presidente da Bolívia, para ver se o Brasil consegue aprovar o mais rápido possível a sua entrada definitiva. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Ao fazer a passagem do martelo, que simboliza a presidência do Mercosul, Alberto Fernandes, presidente da Argentina, também falou sobre a situação da Venezuela, para tentar reduzir o mal-estar entre os parceiros. Acredito que é numa mesa de diálogo que esses assuntos devem ser evocados e acho que seria muito valioso. Acho que todos os que desapareceram dessa mesa de diálogo devem voltar, porque ficou o México, ficou o Brasil e nós. Então, se vocês querem realmente ajudar a Venezuela, voltem à mesa de diálogos para que eles possam ter as garantias necessárias para a plenitude de seus direitos e também de sua força institucional. Mais cedo, durante a abertura da cúpula do Mercosul, o presidente Lula disse que nenhum país pode permanecer sozinho e não há alternativa fora a União. O presidente brasileiro voltou a defender a criação de uma moeda única para o comércio entre os países do bloco e disse que quer concluir até o final deste ano a negociação do acordo entre União Europeia e Mercosul, mas destacou a necessidade de revisar os termos do acordo, pois, segundo Lula, não há interesse em parcerias que tornem os países do Mercosul eternos exportadores de matéria-prima. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. É inadmissível abrir mão do poder de compra do Estado, um dos poucos instrumentos de política industrial que nos resta. Não temos interesse em acordos que nos condenem ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo. Precisamos de políticas que contemplem uma integração regional profunda,
baseada no trabalho qualificado e na produção de ciência, tecnologia e inovação. O Mercosul é um bloco econômico formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, que integrava o grupo, foi suspensa e a Bolívia está em processo de adesão. O objetivo do bloco é buscar oportunidades comerciais e negócios em todo o mundo de maneira competitiva. O intercâmbio comercial do Mercosul com países como China, Estados Unidos e Índia ultrapassa os 590 milhões de dólares. Já o comércio interno entre os países do bloco movimenta cerca de 40 milhões de dólares anualmente e tem como principais produtos o trigo, a energia elétrica e veículos de carga. Durante a cúpula, chamou a atenção a postura do presidente Lula em relação ao afastamento dos principais opositores do regime do ditador Nicolás Maduro das próximas eleições. Apesar de a decisão ter sido tomada na semana passada, Lula afirmou que não conhece detalhes sobre o que aconteceu. Prometeu que vai se informar mais, mas antes acha que é preciso que seja retomado o diálogo com o governo venezuelano. Já o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou, expôs as divergências do seu país com o Mercosul. Além de não assinar o documento final do encontro, pediu mudanças nas regras internas do grupo, que classificou de protecionista e avisou que o Uruguai está acertando um acordo bilateral com a China. 5 aeronaves atuaram hoje nas buscas por um monomotor que desapareceu na região da Serra do Mar, área de Mata Atlântica do Paraná. O reforço contou com um avião modelo Pelicano e um helicóptero enviado pela Força Aérea do Brasil, além de mais 2 helicópteros com infravermelho do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas. A aeronave partiu ontem às 7 horas da manhã de Umuarama, no noroeste do estado, com destino a Paranaguá, no litoral paranaense. E em menos de 3 horas, o monomotor desapareceu dos radares de controle aéreo. Segundo a Polícia Militar, não foi emitido um pedido de socorro. Pelo menos 3 pessoas estavam na aeronave, o piloto e 2 assessores da Casa Civil do governo do Paraná. As buscas começaram ontem mesmo, mas foram encerradas por causa da baixa visibilidade e foram retomadas hoje com reforços, mas mesmo assim até agora sem um resultado. O diretor, ator e dramaturgo Zé Celso Martinez, de 86 anos, está internado em estado grave com pelo menos 40% do corpo queimado devido ao incêndio no seu apartamento. O boletim de ocorrência da Polícia Civil afirma que o incêndio começou no quarto do diretor por causa de um problema com o aquecedor elétrico e, a partir daí, o fogo se alastrou para suas peças de roupa. Uma situação parecida já aconteceu no mesmo imóvel há cerca de 3 anos, mas, na ocasião, o fogo foi rapidamente controlado. Desta vez, ganhou maiores proporções. Zé Celso teve queimaduras nos membros superiores, inferiores e até no rosto. Ele foi encontrado por uma vizinha no chão da sala em meio ao fogo. E, além do diretor, outras 3 pessoas ficaram feridas. Ele chegou a ser levado à UTI do Hospital das Clínicas, onde foi entubado, mas a sobrinha dele, Beatriz Correia, informou agora há pouco que o estado de saúde de Zé Celso melhorou e que o pulmão do dramaturgo está funcionando bem. Para que os homens que cometeram violência doméstica não voltem a praticar esse crime, a Lei Maria da Penha, quando há decisão judicial, obriga a participação deles em grupos de reflexão. E os resultados em uma cidade do Paraná provam que essa medida tem dado certo. Em Cianorte, dos quase 800 homens que participaram de um grupo, apenas 4 voltaram a agredir mulheres. Já na cidade de Santo Antônio do Sudoeste, 140 homens foram atendidos em um grupo de reflexão. E o sucesso foi absoluto. Nenhum deles voltou a cometer violência doméstica. Esses grupos são desenvolvidos em uma parceria feita entre prefeituras, delegacias, centros de assistência social e a Justiça. De acordo com os Ministérios Públicos Estaduais, existem pelo menos 159 grupos de reflexão em todo o país. A participação no grupo é um compromisso obrigatório, em que, caso o homem falte, poderá ser preso. A condução desses grupos é feita por especialistas em salas pequenas, com cadeiras colocadas em círculo.
umas próximas das outras, para que os homens se olhem, reflitam e entendam por que praticaram violência contra a mulher. Além de reforçar o mais importante, que eles não voltem a agredi-las. A Anvisa aprovou um novo medicamento contra o colesterol. A droga também reduz a chance de uma pessoa que já sofreu derrame ou infarto ter o problema outra vez. A injeção de inclisiran deve ser aplicada 2 vezes ao ano. O medicamento, que começou a ser vendido nos Estados Unidos e na União Europeia há 3 anos, deve chegar ao Brasil daqui a 3 meses. O preço ainda não foi definido. Julho Amarelo é o mês para servir de alerta para o perigo das hepatites virais. Por serem doenças silenciosas que atingem o fígado, em um processo infeccioso, muitas vezes evoluem para doenças mais graves, como câncer hepático ou cirrose, sem que o paciente tenha o diagnóstico. Aqui no Brasil, as hepatites mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C, mas ainda existem o D e o E, que são menos frequentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 5,5 milhões de pessoas nas Américas vivem com infecções por hepatite B. Apenas 18% sabem que estão infectados e apenas 3% recebem tratamento. Publicada no Diário Oficial da União de hoje, o presidente Lula sancionou uma nova lei que estabelece um calendário de atividades que tem um foco na conscientização, prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos e que devem ser desenvolvidas de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde. Dia 28 de julho, data dedicada à luta contra as hepatites virais no mundo, lembra que a meta da OMS é a eliminação das infecções virais por hepatite B e C até 2030. E a seguir, comunidade quilombola da Bahia cria moeda própria e as pessoas conseguem superar dificuldades financeiras. E ainda, um ex-técnico de informática faz fortuna vendendo coxinhas de Pernambuco para vários estados brasileiros. A lâmpada com mercúrio, aquela fluorescente que temos dentro de casa, tem um alto risco de contaminação ao meio ambiente e à saúde. Por isso, o Brasil se comprometeu a remover todos esses modelos do mercado até 2025. O país assumiu o compromisso de acabar com as lâmpadas fluorescentes durante a 4ª reunião da Conferência das Partes da Convenção de Minamata em 2022. A decisão foi tomada por conta, principalmente, do risco ambiental do descarte deste tipo de iluminação. O produto tem o mercúrio como principal componente e pode causar diversos problemas de saúde em seres humanos, incluindo ataxia, que são os movimentos involuntários do corpo, problemas neuromotores e neurológicos. Além disso, o elemento químico pode prejudicar o desenvolvimento do feto durante a gravidez. Segundo especialistas, o mercúrio é perigoso para o sistema neurológico e pode até levar à morte. Quando surgiram as lâmpadas fluorescentes, elas foram uma alternativa mais econômica e durável às antigas lâmpadas incandescentes, que ainda tinham uma outra desvantagem: emitiam calor. Agora a intenção é fazer a substituição por modelos de LED, que não contêm metais pesados em sua composição. Será desenvolvido um plano governamental para substituir as lâmpadas fluorescentes por LED, passando por campanhas e ações de publicidade, já que em boa parte dos postes e residências de baixa renda ainda são utilizadas as lâmpadas com mercúrio. É possível ter uma iluminação melhor, com um consumo de energia mais baixo, um custo de manutenção menor e uma maior durabilidade, além de ajudar o meio ambiente com o simples ato de trocar as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. A resposta é sim. Eu conversei com um especialista que explicou as diferenças entre os tipos de lâmpadas disponíveis no mercado. A gente começou com as lâmpadas incandescentes primeiro, aí essas incandescentes foram substituídas na época do apagão que teve no Brasil, o grande apagão, vieram as fluorescentes, que foi o grande ápice delas, né? E aí hoje a gente já tem o LED que já dominou o mercado e as fluorescentes são a segunda geração de lâmpadas que está saindo do mercado porque elas não são tão eficazes. As LEDs hoje que está substituindo as fluorescentes são lâmpadas que têm uma durabilidade pelo menos aí umas 8 vezes maior
do que as fluorescentes. Então você vai ter uma lâmpada que você vai ter menos troca, vai gerar menos lixo. Para quem gosta de decoração de ambientes, o LED também oferece vantagens. Elas são mais dinâmicas, né? São lâmpadas mais versáteis, permitem peças menores, você consegue fazer uma peça com desenho mais orgânico. E aí você acaba deixando um ambiente mais personalizado, além de toda a questão de consumo mais baixo, durabilidade mais alta, menos manutenção. Alguns consumidores já se anteciparam e fizeram a troca das lâmpadas pensando na economia e no meio ambiente. Redução de consumo e durabilidade. As lâmpadas em LED, em comparação com a halógena ou com outras, elas têm uma durabilidade excelente. E também o consumo, a redução do consumo, né? Hoje o que o pessoal busca é isso. Na minha casa, por exemplo, além de lâmpada LED, eu coloquei energia fotovoltaica justo pensando nessa redução, entendeu? Nós iniciamos o trabalho com o LED, né, a princípio em busca da economia de energia já há um tempo atrás, e hoje a gente busca o LED por conta da flexibilidade dessa iluminação com o design, né? Então ela possibilitou as luminárias estarem mais bonitas, estarem mais compactas, né? A gente consegue várias temperaturas de cores para os ambientes, tudo isso com a tecnologia do LED. Então isso ajudou muito a gente, né, no design do ambiente e também na economia de energia, na durabilidade, né, na questão da sustentabilidade, né, que o LED ajuda muito a questão dos projetos de iluminação que a gente executa hoje. O Senado aprovou hoje as 2 indicações do governo Lula para a diretoria do Banco Central. Durante 4 anos, o economista Gabriel Galípolo vai ocupar cargo de diretor da política monetária e deverá participar da próxima reunião do Copom em agosto, quando será decidido como ficará a taxa básica de juros da economia. E o auditor-chefe, Ailton Santos, será o novo diretor de fiscalização do órgão. Em dia de negócios mais reduzido no mundo por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, o foco dos investidores estava principalmente no cenário político, com destaques para a nomeação de Gabriel Galípolo para a diretoria do Banco Central, para o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. O dólar subiu 0,67%, fechando em R$ 4,84, e a bolsa fechou em queda de 0,50% aos 119.076 pontos. A indústria brasileira subiu 0,3% em maio em relação a abril. Quando a comparação é feita com o mesmo mês do ano passado, o aumento da produção foi de 1,9%. Segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE, o resultado foi positivo em 19 dos 25 segmentos pesquisados pelo Instituto. O que mais colaborou para o balanço foi a indústria de petróleo e derivados, seguida pela de automóveis. O governo isentou compras de até $50, quase R$ 250, para quem fizer compras fora do Brasil. O que parecia, Beatriz, favorável aos consumidores. Pois é, Jaqueto, só que agora o plano de conformidade vai permitir cobrar ICMS de 17%. Ou seja, o preço dos produtos vai subir de qualquer forma. A questão é saber quanto a mais. Quem compra hoje em plataformas internacionais como Shein, Shopee e AliExpress, os produtos adquiridos não têm recolhimento de impostos federais e do ICMS, porque alguns vendedores simulam que a transação seria entre pessoas físicas, o que nem sempre é. Para que o governo não seja enganado, foi criado um plano de conformidade que isenta o imposto de importação de quem aderir a essa plataforma. Quem não aderir continua sujeito a pagar imposto de importação de 60%, além do ICMS. Para entrar no programa, a empresa precisa estar em dia com suas obrigações tributárias e terá de mostrar no site o valor da mercadoria, o imposto a pagar e o valor do frete discriminados. Antes, o percentual da alíquota do ICMS variava de 7% a 37%, para as compras de até cerca de R$ 250. Se ultrapassar esse limite, vale o chamado regime tributário simplificado, ou seja, com cobrança de taxa aduaneira de 60%, além do ICMS. Então, agora os estados chegaram a um acordo para cobrar uma alíquota única de 17%, independentemente do destino. A partir de agora, essa porcentagem vai representar um acréscimo maior que os próprios 17% no valor final do produto. É que o sistema tributário brasileiro
prevê a cobrança do imposto sobre o cálculo do ICMS que será cobrado. Um exemplo, uma compra de R$ 100 terá um acréscimo de R$ 40,96 de impostos. Segundo as novas regras, o limite desse valor de compra inclui frete, seguros e outras cobranças que possam ser aplicadas. As vendas de veículos novos no Brasil cresceram 7,3% em junho. A alta foi impulsionada pelo programa de descontos para a compra do carro zero. O levantamento da Fenabrave aponta o emplacamento de quase 190 mil novas unidades no país, entre carros comerciais, leves, caminhões e ônibus. Ao todo, no primeiro semestre de 2023, mais de 998 mil veículos foram emplacados. Em comparação a junho de 2022, a alta foi de 6,33%. Esse é o primeiro resultado oficial do setor após o anúncio de um programa do governo que visa estimular a indústria e animar o consumidor a movimentar a economia. Críticos do programa denunciam o incentivo aos combustíveis fósseis e a ineficácia para aquecer o setor. Para evitar a crise, principalmente a fraude com os cartões sociais das pessoas, uma comunidade quilombola localizada na cidade de Cachoeira, na Bahia, usa uma moeda social como crédito de compra e a economia local possa continuar a girar. A moeda chamada de sururu foi criada em 2012. Desde então, ela tem ajudado principalmente as mulheres que moram no quilombo de Caonge a sustentar as suas famílias. O grupo, que conta com cerca de 52 famílias, sendo a grande parte chefiadas por mulheres, conta basicamente com marisqueiros e apicultores. Essas atividades são as que compõem a principal força econômica da região. O nome sururu foi escolhido exatamente em referência a uma espécie de molusco comum na região. Dessa forma, para as compras, os comércios aceitam pagamentos nas duas moedas, seja o real ou a sururu, mas a troca só pode ser feita no banco comunitário. O câmbio é fixo de R$1 para um sururu. O sucesso foi tão grande que o sistema hoje é aceito em todas as 18 comunidades do Vale do Iguape. O fundo financeiro do banco é mantido por contribuições de integrantes da comunidade, projetos externos e pelo retorno das atividades turísticas no quilombo. O montante é usado pelo Banco Social para oferecer empréstimos à própria comunidade, dando suporte financeiro a quem estiver em necessidade, e o melhor, sempre sem juros. Mas sua criação veio em meio a uma dificuldade e, de certa forma, uma fraude que os comerciantes realizavam no local. O motivo é que, por exemplo, quando as compras do mês excediam o orçamento, as mulheres do quilombo Caonge tinham seus cartões do Bolsa Família retidos pelos donos dos comércios locais como forma de garantir os pagamentos, ou seja, uma dívida quase que injusta com a retenção de um cartão social que seria usado também para outros fins. Prática que parou quando a comunidade decidiu criar a moeda e um banco próprio. Com a criação, as pessoas puderam retomar o domínio do próprio dinheiro. O montante em sururu recebido nos comércios locais é trocado posteriormente por real pelos comerciantes do banco comunitário. Além do auxílio e do equilíbrio econômico local, a iniciativa trouxe outras mudanças para a comunidade. Um dos principais apontados é que as mulheres quilombolas e chefes da família cresceram e aprenderam a ter a sua própria independência pessoal e financeira. O brasileiro é conhecido por muitos motivos, um deles pela criatividade e também por sempre se reinventar em meio às dificuldades. Como fez um pernambucano que teve a ideia de adaptar um dos salgados mais famosos do país e hoje conta com um faturamento de mais de 13 milhões de reais por ano, com negócios espalhados em vários estados do Nordeste.
Lívio Teobaldo, de 42 anos, passou por idas e vindas em sua vida financeira até se encontrar num ramo totalmente distante de sua formação, já que trabalhava como técnico de informática. O mercado de salgados, mais precisamente de coxinhas e mais a fundo ainda, coxinhas no pote. A primeira unidade foi aberta em 2014 e, com o passar dos anos, a situação foi tomando uma forma que nem ele mesmo imaginaria. A segunda loja veio com maior espaço, além de uma indústria para centralizar a produção. E foi assim até 2018, quando já tinha 5 lojas. A partir da 6ª unidade, em 2019, veio o modelo de franquia. Já entre 2020 e 2021, concentrando a produção em uma fábrica própria, com 16 pontos de loja em funcionamento, veio a necessidade de fechar um contrato com uma indústria especializada no setor para suprir a demanda de produção de salgados. Este contexto permitiu um crescimento ainda mais acelerado. Atualmente, a marca possui 39 unidades, sendo 21 em funcionamento, 12 em implementação e 6 com contrato de franqueado fechado, mas em busca de um local apto a receber o negócio. Destas, apenas uma se mantém como loja própria, a primeira. O faturamento dos últimos 12 meses, contando até maio, ficou em cerca de 13 milhões de reais. De acordo com Teobaldo, nesse período foram vendidas cerca de 144 toneladas de produtos, sendo boa parte concentrada em mini coxinhas, que tem cerca de 8 gramas. Mas também existem os mini churros, além de produtos maiores de até 120 gramas. Quando começou o projeto em 2014, o preço dos potes iniciavam a partir de R$ 2,00, mas atualmente os preços variam de acordo com o local de venda. O pote de coxinha com 10 unidades sai a partir de R$ 5,00. Segundo Teobaldo, cada loja tem de 80 a 150 atendimentos por dia, com um gasto médio de cada cliente entre R$ 10 e R$ 18,00. Como o foco agora são as franquias, Teobaldo explicou que cada franquia tem seu valor e sua condição. Ou seja, a loja de rua tem valor inicial mais baixo, algo entre R$ 65 e R$ 75 mil. Já em quiosques de shopping, o valor fica mais alto, a partir de R$ 170 mil. Esse aumento se dá por conta do modelo de fritadeira para esse formato, que é bem mais cara por não gerar fumaça e reduzir o cheiro. Jogadas como essas feitas por Teobaldo são exemplos de que, com perseverança e força de vontade, qualquer pessoa pode trazer uma mudança para a sua vida. E a seguir, aumenta a pressão e a Câmara dos Deputados adia votações de projetos econômicos. E veja também, Rússia bate drones para evitar um ataque à capital, Moscou. Um manifesto divulgado nesta terça-feira e assinado por 67 economistas defende a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Entre os signatários estão os ex-presidentes do Banco Central e também ex-ministros da Fazenda. Mas, por enquanto, continua tudo na fase de discussões, com muitas pressões para que alguns pontos sejam alterados. 98% dos municípios brasileiros têm potencial de aumentar a arrecadação em 20 anos com a aprovação da reforma tributária. Os dados são de um estudo da Confederação Nacional dos Municípios, apresentado nesta terça-feira a prefeitos de todo o país, que se reuniram aqui em Brasília com o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP. Ribeiro também tem se reunido com governadores e representantes de setores que defendem alterações específicas. A Associação Brasileira de Supermercados, por exemplo, afirma que o texto, da forma como está,
poderá elevar em até 60% o valor dos itens da cesta básica. Já a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está elaborando um manifesto em apoio à reforma tributária. O deputado Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara dos Deputados, afirma que a meta do governo é começar a votação da reforma tributária até quarta-feira. Ele diz ainda que o Partido dos Trabalhadores está 100% alinhado para votar a favor da reforma tributária. Já deputados mais ligados à direita questionam a pressa em votar a reforma tributária e dizem que o texto, da maneira como está, tem potencial de elevar o preço de itens de consumo básico. O PL, inclusive, pode fechar questão para votar contra a reforma tributária. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, convocou os parlamentares para uma semana intensa de votação e deve levar a reforma tributária ao plenário nos próximos dias. Lira disse que tem realizado diálogos importantes nos últimos dias e criticou os setores que estão atuando para impedir a votação da reforma. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de lei que cria o programa Escola em Tempo Integral, lançado pelo Ministério da Educação com o objetivo de ampliar, com 1 milhão de matrículas, a oferta de tempo integral nas escolas de educação básica de todo o Brasil. O projeto prevê cerca de 2 bilhões de reais em assistência financeira para 2023 e 2024. Até 2026, a ideia é investir 4 bilhões para que estados e municípios possam expandir as matrículas em suas redes e fortalecer a oferta para que o aluno permaneça na escola por pelo menos 7 horas por dia ou 35 horas por semana. O programa vai beneficiar crianças e jovens desde a creche até o ensino médio. E a meta é ampliar em pelo menos 25% o percentual nacional dessa carga horária. Foram abertas hoje as inscrições para o FIES deste ano. Os interessados em financiar as mensalidades das vagas em faculdades particulares terão até a próxima sexta-feira para acessar o portal do FIES. A verba é liberada apenas para quem participou do Enem entre os anos de 2010 e 2022 e tem renda mensal familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. E hoje o Ministério da Educação divulgou a primeira chamada do ProUni, que garante bolsas de estudo de 50% ou de 100% nas instituições de ensino privadas. Para conferir, basta acessar o site que está na sua tela. acessounico.mec.gov.br/ProUni. De amanhã até o próximo dia 14, o estudante terá que confirmar as informações prestadas e garantir a vaga do programa Universidade para Todos. A Rússia afirmou ter impedido um ataque terrorista realizado por 5 drones lançados pela Ucrânia contra as regiões de Moscou e Nova Moscou. Os drones lançados pelos ucranianos foram destruídos por sistemas de defesa antiaérea russa. Um deles foi interceptado por meio de guerra eletrônica e caiu no distrito de Odintsovo, na região de Moscou. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, não houve vítimas nem danos materiais durante o ataque. O governo de Moscou confirmou em seu canal no Telegram a tentativa de ataque e explicou que, por motivos de segurança, alguns voos tiveram que ser temporariamente desviados do aeroporto da capital para outros aeroportos da região. O Ministério das Relações Exteriores do país condenou o ataque e informou que ele aconteceu em áreas onde existe infraestrutura civil, incluindo no aeroporto da capital, que também opera voos internacionais. Nesta terça-feira, os russos realizaram um bombardeio que feriu pelo menos 31 pessoas, incluindo 9 crianças, na pequena cidade de Pervomazyk, na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. No início dessa tarde, vários carros estavam em chamas e 8 prédios foram danificados. Essa não foi a única ofensiva russa do dia. Na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, um homem e uma mulher morreram em um bombardeio matinal na região. A onda de violência na França já causou danos de aproximadamente 1 bilhão de euros, o equivalente a 5 bilhões de reais. Nesta terça-feira, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o pico das manifestações já passou
e prometeu tentar compreender os motivos dos atos. O governo francês também avalia cancelar impostos de diversas empresas afetadas pelos protestos. Uma semana após um jovem de apenas 17 anos ser morto pela polícia durante uma blitz de trânsito em Paris, o presidente Emmanuel Macron conversou com 220 prefeitos franceses para discutir medidas para recuperar o país em meio a tantos protestos. Nas últimas horas, a violência deu uma trégua, principalmente pelo grande número de militares deslocados pelo governo para manter a ordem. Ao todo, 45 mil policiais estiveram nas ruas do país nas últimas 4 noites. Entre segunda e terça-feira, 72 pessoas foram presas, números bem abaixo dos 700 que foram presos na madrugada de sábado para o domingo. Ao todo, cerca de 3.500 pessoas foram presas na última semana, muitos deles jovens, o que levou Emmanuel Macron a culpar as redes sociais como o TikTok e o Snapchat por permitirem que os jovens se mobilizassem livremente. Segundo o principal sindicato patronal do país, a violência já causou prejuízo de 1 bilhão de euros, aproximadamente 5 bilhões e 200 milhões de reais para o setor privado. Ao todo, foram mais de 200 empreendimentos vandalizados, 300 bancos e 250 lojas de tabaco. Os custos não incluem ainda danos às escolas, prefeituras, centros comunitários e outros espaços similares. O ministro das Finanças se reuniu com donos de lojas na cidade de Alparon, no sul de Paris, para discutir uma possível recuperação financeira na região. Em uma conversa com repórteres, ele afirmou que as seguradoras francesas concordaram em prorrogar o prazo para que os donos de loja façam registros de danos causados pelos protestos, de 5 dias para 1 mês. Além disso, o governo avalia modificar a cobrança de impostos e contribuições sociais, e, em alguns casos, até mesmo cancelar a cobrança. A tecnologia vem avançando diariamente e um novo estudo demonstrou que a descoberta da doença de Parkinson pode ser detectada muitos anos antes por pessoas que utilizam smartwatches, os relógios inteligentes. Uma pesquisa publicada na revista científica Nature, feita com pessoas que usam relógios inteligentes, foi capaz de prever quem terá a doença muito antes dela se tornar visível. Desde 2016, está em andamento um estudo na qual as autoridades de saúde do Reino Unido acompanham a evolução da saúde de 500 mil de pessoas com mais de 40 anos. Uma década depois, 130 mil participantes receberam os smartwatches para registrar suas atividades por uma semana. Quando colocaram os relógios, 273 pessoas estavam com diagnóstico clínico de Parkinson. E desde então, mais 196 tiveram o laudo. Os dados desses 2 grupos foram fundamentais para detectar o sinal anormal que indica que algo está errado na substância negra, a parte do cérebro que se degenera com a progressão da doença. Neste trabalho, os cientistas contaram com informações oferecidas pelo acelerômetro, presente nos relógios inteligentes. Esse sensor registra a aceleração, o início de cada movimento e é representado em um sistema tridimensional que muda a cada segundo. Os resultados desse trabalho mostraram uma diminuição da mobilidade entre as 7 da manhã e a meia-noite em pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson quando os relógios foram colocados. Os especialistas informaram ainda que os dados dos smartwatches são facilmente acessíveis e, pelo menos no Reino Unido, 1/3 da população já os utiliza. Um dos pontos fracos desta pesquisa é que os registros da atividade com os relógios durou apenas uma semana, mas se fosse aplicado em um ambiente real, poderia refinar o sinal de alerta ao longo do tempo. Nesse caso, a utilização da tecnologia para um gerenciamento da saúde pode ser um dos pontos altos desse avanço exponencial cada vez maior da tecnologia.
Antecipar crises e entender formas de lidar com as doenças pode tornar nossa população cada vez mais forte e com maior longevidade. E veja a seguir, Procon encontra diferença de quase 1000% no preço de um mesmo remédio vendido nas farmácias. E ainda, um dia depois da temperatura mais quente no planeta, o registro é de menor formação nas geleiras da Antártida. Menos de 24 horas após um dos registros mais alarmantes sobre a saúde do planeta, ou seja, o dia mais quente já registrado numa escala global, um estudo demonstrou que a formação de gelo na Antártida foi o menor para o dia 27 de junho desde o início da medição em 1979. Uma preocupação grande que tem como interferência principal o aquecimento global. Um recorde registrado na semana passada mostrou que o efeito das mudanças climáticas está cada vez maior. A extinção do gelo marinho formado na Antártida foi o menor para o período. A extensão do mar congelado era de 11.700.000 quilômetros quadrados, 1.200.000 abaixo da menor extensão para o dia registrada em 2022. Mas o mais preocupante é que isso não é de hoje e muito menos algo fora da curva, já que a tendência de queda começou a ser registrada há 4 anos. Os números são do Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo, Centro de Informação dos Estados Unidos, que apoia a investigação polar. Segundo os pesquisadores, a consequência mais imediata dessa situação no Brasil será a redução da frequência e da intensidade das frentes frias. Segundo eles, a superfície do Oceano Austral está se tornando mais quente e isso começa a mudar os padrões de circulação atmosférica. A tendência é que em algumas décadas vamos passar a ver uma menor frequência e intensidade das frentes frias. Vale lembrar que essa redução na camada de gelo na Antártida e no Ártico é um dos principais indicativos do aquecimento global, mas nada é feito, já que desde a Conferência do Clima de Estocolmo, em 1972, se fala sobre isso. No mês passado, cientistas da Coreia do Sul, Canadá e Alemanha publicaram um artigo científico no qual apontam que o Oceano Ártico poderá ficar sem gelo durante o verão já a partir da década de 2030. Eles utilizaram dados de observação entre 1979 e 2019 para fazer simulações e, com os novos números, o Ártico ficaria sem gelo cerca de uma década antes do que os pesquisadores previram anteriormente. Diversas ações e compromissos precisam ser assinados pelos líderes mundiais e, para alterar o futuro, é necessário que ações no presente sejam efetuadas. Sem isso, o fim de um ecossistema e de todo um equilíbrio global pode se aproximar cada vez mais rápido. Após uma pesquisa em 126 farmácias físicas do interior e litoral de São Paulo, o Procon apontou que a diferença de preços de medicamentos genéricos chegou a 969%. Em Presidente Prudente, a nimesulida de 100 miligramas com 12 comprimidos estava R$ 31,96 em uma farmácia e R$ 2,99 em outra. Já na cidade de Guaíra, o furosemida de 40 miligramas com 20 comprimidos era vendido a R$ 23,94 em um local e R$ 9,00 em outro. O objetivo deste levantamento anual de preços do Procon de São Paulo é oferecer valores de referência para os consumidores e reforçar a importância de pesquisar os preços antes de comprar. Na comparação dos preços atuais com os de 12 meses atrás, houve aumento médio de 9,84%, que está acima do IPCA do período analisado. Vale lembrar que a Anvisa determina que as farmácias e drogarias não podem ultrapassar o preço máximo permitido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O IBGE anunciou hoje a abertura de 2 processos seletivos com mais de 7.000 vagas de emprego temporário para todo o Brasil.
As oportunidades são para duas funções diferentes: agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade. A remuneração é atrativa, vai dos R$ 1.300 até os R$ 3.000, além dos benefícios como auxílio alimentação, transporte e saúde. As inscrições estão abertas e podem ser feitas neste site que está na tela: concursos.ibfc.org.br. Mas tome cuidado com o tempo. O edital vai terminar às 23 horas do próximo dia 19 de julho. O fenômeno El Niño chegou trazendo um inverno diferente para o Brasil, o que pode gerar impactos diretos e indiretos na economia do país. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil e o mundo. As temperaturas mais amenas e a mudança nos padrões da umidade devem ocasionar um tempo mais seco no norte e no nordeste do Brasil e chuvas excessivas no sul e sudeste. Com esse cenário, a expectativa é que o fenômeno interfira em diversos setores econômicos, o que pode acabar se refletindo até mesmo em alguns preços pelo país, principalmente na agropecuária. Alguns especialistas também afirmam que o fenômeno pode alterar a produção de ração de gado, que é influenciada pelas safras de milho e soja, e na atividade pesqueira, que pode sofrer com a mudança de temperatura dos oceanos. Crianças e adolescentes que sobrevivem ao câncer tendem a terem distúrbios psicológicos. De acordo com uma análise baseada em 52 estudos clínicos que somavam 20 mil participantes, 57% tinham maior risco para desenvolver depressão, 56% para um quadro psicótico e 29% para um quadro de ansiedade. O trabalho foi publicado na revista científica JAMA Pediatrics. O governo federal estuda tirar do papel o projeto Ferrogrão, uma ferrovia que passaria no coração da Amazônia e que promete reduzir o preço do transporte ao produtor agrícola, ao substituir os caminhões que trafegam pela BR-163 pelos vagões da ferrovia. Com 933 quilômetros de extensão, a malha ligaria Sinop, em Mato Grosso, a um porto em Miritituba, no Pará, porém devastando 49 mil quilômetros quadrados de floresta, área 11% superior a todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto custaria 34 bilhões de reais aos cofres públicos. A Volkswagen pretende investir 1 bilhão de euros, o equivalente a 5 bilhões e 200 milhões de reais no Brasil até 2026. O dinheiro faz parte de uma estratégia adotada pela empresa para crescer 40% no país até o ano de 2027. O investimento incluirá o desenvolvimento local de motores de combustão movidos a etanol e a expansão de seu modelo de negócio de assinatura, voltado para o aluguel de carros. Preocupadas com a perda de recursos, mais de 700 prefeituras ameaçaram acionar a Justiça para pedir revisão dos dados populacionais divulgados pelo IBGE. Isso porque a quantidade de moradores impacta os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, receita importante para a maioria das cidades brasileiras. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, 770 cidades receberão menos recursos devido à população menor, contada pelo Censo Demográfico divulgado no último dia 28. Em nota, o IBGE defendeu a qualidade e confiabilidade do censo. Fernando Diniz, do Fluminense, será o técnico interino da seleção brasileira. Ele ficará no comando da seleção pelo período de até 1 ano, quando deverá chegar o italiano Carlo Ancelotti, que hoje está no Real Madrid e teria dado sua palavra para assumir o lugar que era de Tite. Diniz deverá continuar à frente do time carioca até o final da temporada, mas terá que dar prioridade aos Jogos do Brasil. O técnico deverá estrear no dia 4 de setembro, quando o país vai enfrentar a Bolívia pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Nesta terça-feira, o Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma ação social e missionária em uma casa de repouso. A instituição, que atende 19 idosos, recebeu as doações que vão suprir as necessidades do mês de julho. Foi um dia mais do que especial na Casa de Repouso Vozelinda, na zona norte de São Paulo. Dia de abraço, calor humano, de uma palavra de fé. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser uma semente plantada nos corações, para que essa semente venha trazer uma estrutura de paz nos corações de todos os irmãos. A gente costuma dizer assim, que tudo colabora, né, para nós estarmos ali trazendo a palavra de Deus a estes que não têm condições de ir mais para suas igrejas, né? Mesmo que seja próximo, não dá. Então, a igreja vai até. A terceira idade está fazendo isso. Nós estamos preparando pessoas para estarem nesses lugares e atendendo esses nossos irmãos idosos, né? Quanto tempo, né, que eu não ia na igreja? Desde quando deu esse problema, não deu mais para sair. Nem casa tinha mais. A senhora não pode ir até a igreja, mas a igreja vem até a senhora. É aqui, em nome de Jesus, né? Mas a preparação para chegar até o lar começa bem antes, porque além de todo o amor que a equipe leva aos idosos, foram arrecadados para eles, ao longo de todo o mês passado, cerca de 150 quilos de alimentos, 440 peças de roupas, calçados, cobertores, lençóis, fronhas e toalhas e também centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Tudo doado pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo. E é uma casa que depende das doações? Sim, eu dependo dessas doações. Muito bom. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas e lenços umedecidos. Você que tem isso no coração, doar é importante. Nós sabemos o quanto isso se faz necessário na vida de todos. Então, que você esteja contribuindo, né, com a Igreja da Graça, mandando as suas doações para este endereço que eu estou dizendo aqui, que é a Avenida São João, 791. É só nos procurar lá que você vai ser muito bem recebido. Além da sede em São Paulo, as doações podem ser entregues em qualquer Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.